Tem para dizer sobre esses jovens que receberam e disseram que o Ivan Mazanga é lambibota? Bom, Ivan Mazanga é lambibota. Bom, primeiro eu questionei o que significava lambibotas, não tive nenhuma resposta acerca disso. Mas em todo caso é aquilo que voltamos a dizer, é o espaço democrático da liberdade de expressão que foi a Renamo que lutou e o presidente Ossufo Momad foi uma das pessoas que esteve na linha da frente nesta luta para trazer a democracia e a liberdade de expressão. Estamos cientes que na cidade de Maputo residem cerca de 2 milhões de habitantes. E o número que estava no aeroporto, na calorosa recepção, como eu assim digo, não chegava nem a 0,1% disso. Mas nem a 0,1% disso. Mas O Ivan Mazanga... Ouvimos aqui o Ivan Mazanga depois de ter sido recebido com contestação por parte dos jovens no aeroporto. Diz que aqueles jovens só representam 0,01% na Renamo e que não constitui nenhum perigo para a Renamo se os jovens gostam ou não do Ossufo Momad. O que é que acha sobre essas declarações? O processo democrático é assim mesmo. Cada um é livre de se identificar com um ou outro candidato. Mas também, quando o presidente da Liga da Juventude da Renamo afirma categoricamente que a juventude está com o Ossufo Momad, eu queria lembrar-lhe que eu faço parte de jovens e represento uma organização de jovens. Portanto, das próximas vezes que ela aparecer em telas, deverá dizer a juventude moçambicana, excepto a Associação Mentes Resilientes, uma associação apartidária, mas também que tem uma avaliação sobre o perfil de todos os candidatos que pretendem atingir a ponta vermelha. Portanto, eu penso que o Ivan Mazanga foi mais uma vez infeliz ao se pronunciar isso. É verdade que é o processo democrático, mas aquilo só vem a revelar que estão a forçar o poder. O poder não pode ser de forma nenhuma forçada até ao ponto de fazer transparecer estatísticas que nem ele mesmo tem consciência de onde é que ele foi inventar para chegar a afirmar categoricamente em público, a dizer que nem sequer 0,1% chegariam ao estágio da juventude da cidade de Maputo. Portanto, é de lamentar. Eu vejo um jovem perdido. É verdade. Ou seja, que o Ivan Mazanga está perdido, na sua opinião? Ele não tem ideias próprias, parece que está corrompido, ou parece que... Porque eu não acredito que uma pessoa... É verdade que ele pode ter suas paixões, eu acredito, mas quando é a pergunta do fundo que eu sempre coloco aos membros da Renamo é: o que é que um acadêmico ou um doutor, por isso que é jurista e tem 2 licenciaturas, chega ao ponto de bajular um iletrado como Ossufo Momad? Esta é a questão do fundo. Ivan Mazanga está a bajular o Ossufo Momad, na sua opinião? Está a apresentar indícios, era mais do que suficiente se dissesse sim, e eu concordo que ele possa ter paixões ligadas ao seu patrão, isso é muito normal, mas agora vir publicamente hipotecar a sua mente e dar a entender que os jovens que estiveram na recepção no aeroporto chamaram-o de lambibotas, e ele descredibilizar isso, no mínimo, eu posso ter uma e simples conclusão: ou ele não está no seu juízo pleno, ou então ele é muito corajoso para chegar a se pronunciar nesses termos. Bem, deixa eu ouvir agora também o nosso Kevin, portanto, que está aqui a acompanhar. Kevin, que análise faz sobre, portanto, as palavras aqui do Ivan, e depois também ouvimos também o Gerson a dizer que acrescentou outros adjetivos aí, como além do lambobutismo, também tivemos o bajulador, está perdido, Ivan Mazanga. Na sua opinião, o que é que acha o que acha dessas declarações do Ivan Mazanga? No nosso país tem aparecido, infelizmente, em grosso modo,
personalidades e que algumas preocupam-nos devido àquilo que é a sua faixa etária. Estamos a falar de jovens que não estão engajados naquilo que deve ser a visão correta sobre o desenvolvimento do nosso país, politicamente, socialmente e mesmo economicamente. E exatamente a reportagem que tem a ver com este assunto de terem chamado o Ivan Mazanga, por exemplo, de lambibotas, aquilo é uma mostra clara, evidente, explícita do comportamento não abonatório e da falta de bom exemplo por parte da maior parte dos jovens que engajam-se na política, mostrando assim que são jovens que entram para a política simplesmente para aquilo que concerne ao seu estômago, ao seu bolso, aos tachos. E este debate que tem surgido com muito mais frequência nos últimos tempos no nosso país. E Ivan Mazanga simplesmente está a demonstrar que parece que não tem algum tipo de liberdade para expressar aquilo que realmente é a verdade. A verdade é que o Partido Renamo, com o presidente Ossuf Momad, simplesmente não vai alcançar aquilo que vão se iludindo dia após dia e por isso que vão defendendo este tipo de situações. Mas o que é que acha fora que da realidade? O Ossuf Momad do Partido Renamo não avança, na sua opinião? Por que é que acha que esta é a decisão, ou pelo menos este é o consenso no termômetro social do que o Ossuf Momad não seria o candidato ideal, portanto, para os jovens no Partido Renamo? Antes de entrarmos nas máquinas partidárias, é preciso fazer uma análise social. E quando nós vamos fazer uma análise social, vamos perceber que a sociedade, que é o principal vetor que torna funcional, vamos dizer, um determinado Estado ou ambiente político, estes senhores que são a sociedade, no seu grosso modo, têm contestado bastante. E existem manifestações muito claras disso. Nós vimos marchas de reivindicação à presidência do presidente Ossuf Momad na cidade de Maputo, com devolução de material de campanha. Vimos em Milange, vimos em Quilimane. E em Quilimane foi muito mais interessante porque a ideia que se demonstrou foi que ia entrar candidato por candidato, naquela altura que ia decorrer o Congresso após a chegada daquela província, em que cada candidato ia fazer uma apresentação, apresentar-se ao público. E quando chegou o momento de citar-se o nome, o presidente Ossuf Momad foi muito contrário às palavras daquela população toda referente a este nome. Foi uma completa vaiação, foi vaiado o presidente Ossuf Momad, e isto é muito claro e nítido que é simplesmente por causa deste tipo de comportamentos que, por exemplo, o Ivan Mazanga vem demonstrando. Parece que está numa ilha e não está num país chamado Moçambique e que não conhece aquilo que de facto é a realidade social. Se nós continuarmos a ter jovens com este tipo de, vamos dizer, conduta em que, ao invés de realmente assumir um espírito patriota, e ele estando numa posição de ser oposição, devia saber que a oposição é um vetor necessário para desenvolver um país, para criar um equilíbrio político. E se nós não temos um equilíbrio político, ainda por cima, por causa de jovens que supostamente são lambibotas e que, usando o termômetro social, foi a mensagem que aqueles jovens que estiveram no aeroporto internacional de Maputo estiveram ali a vaiar o Ivan Mazanga. Então, vamos trabalhar com factos e não vamos trabalhar com teorias. Os números que o Ivan Mazanga apresentam são números e números que qualquer um pode trazer. As estatísticas, nós já tivemos várias situações até de dados estatísticos concernentes a outros trabalhos administrativos que têm a ver com o jogo eleitoral que foram manipulados. Então, manipular ainda por cima, de forma interna partidária, chegar aqui dizer que tiveram 200 mil assinaturas porque ouviram que um suposto indivíduo que
criou uma fragmentação dentro deste partido, queria trazer 100 mil assinaturas, então acho que acharam bonito que trazer 200 mil assinaturas seria deslumbrante, mostrar mais de 200 mil assinaturas... força, mas não, porque a necessidade de 200 mil assinaturas, se o que é necessário para este processo são 20 mil assinaturas no máximo, usando das próprias palavras deste senhor. Então, fica a parecer algo deixa só acrescentar estranho. mais uma questão. Acha que as 200 mil assinaturas estão para responder o Venâncio Mondlane em linhas gerais? Claramente isto demonstra, de facto, um jogo infantil, despreparado, um jogo de indivíduos fragilizados e que não querem aceitar ser humildes o suficiente para perceber que, de facto, esta fragmentação que está a acontecer dentro desta máquina, de facto, está a trazer e vai trazer graves lesões. E uma das lesões que sempre temos dito que nós vamos poder observar a olho nu é que, equiparando até aquilo que está a acontecer na própria vizinha África do Sul, provavelmente algum novo partido vai ocupar o espaço do partido Renamo e haverão outros partidos em termos de ranking a assumir outras posições. Até acho que desta forma a trabalharem fora de uma realidade significa até que talvez vai parar numa posição que de facto seja drástica e demonstre claramente uma morte fatal. Segura, Gerson. Gerson, estamos aqui a dizer que estamos a falar do Ivan Mazanga, que é representante dos jovens. Acha que o Ivan Mazanga, neste momento, está a enganar os jovens que ele representa? Esta é a primeira questão. A segunda é se que passos a Renamo poderá tomar nos próximos, ou pelo menos que futuro podemos ter deste partido Renamo se continuarmos, portanto, com Ivan Mazanga na presidência da Liga da Juventude, tendo em conta de que assume de que a maioria dos jovens é que escolheu o SUFOMAD, e isso, em algum momento, percebe-se que essas contestações que vão acontecer em diversos pontos do país, estamos a ver jovens a contestarem também, portanto, a esta recantura do SUFOMAD. O que acha, Gerson? Bem, antes permita-me uma correção. O Ivan Mazanga representa alguns jovens lambibotas da própria Renamo. Eu sou jovem e não me revejo no Ivan Mazanga como milhares. Representa alguns jovens lambibotas dentro da Renamo, a semelhança dele mesmo. Segundo, a semelhança dele mesmo. Segundo, eu penso que nem ele mesmo, no fundo, porque é uma pessoa estudada, tem consciência do grau da perdição em que ele mesmo se encontra. Agora, a questão da Renamo é uma questão muito simples. A Renamo agora vem a provar ao povo moçambicano que não está interessado no poder. Não estando interessado no poder, mas sim estão interessados em acomodar alguns que se identificam com o patrão deles, porque nem sei se é presidente, o patrão deles, Suf Momad. Porque aqui parece que há mais um jogo de interesses e, como o colega esteve a dizer, para representar os interesses pessoais, que é fome, emprego ou algo que se parece. Pronto, há quem acredita que, hipotecando a sua mente, poderão atingir esses objetivos. Agora, há um problema que nós não estamos a perceber. A Renamo hoje já não se identifica com o povo moçambicano. Eu não falo necessariamente que tinham que optar pelo Venâncio Mondlane. Eu acredito que na Renamo, apesar de ter uma crise de quadros internos, mas ainda existem quadros que poderiam responder às necessidades sociais se realmente a Renamo quisesse trabalhar para o povo, como sempre fez até o 2018, com a morte do saudoso Afonso Dhlakama. Primeiro, nós não vamos hoje, em pleno século XXI, numa tendência em que Moçambique tem contado as universidades, jovens acadêmicos, irem buscar um presidente que não reúne requisitos mínimos para ser considerado um candidato. Se for a prestar atenção, isto parece mais, a Renamo comportou-se mais como se fosse uma quadrilha, faço o termo, em que ao desenhar o perfil no Conselho Nacional, era justamente para acomodar interesses de certas pessoas, à semelhança do atual patrão
do Ivan Mazanga, faço o termo. No entanto, também quando vão desenhar o perfil, não colocam o mínimo de escolaridade, por exemplo, em pleno século XXI, dizer, pelo menos, no mínimo que a pessoa deveria ter o candidato no nível médio ou nível universitário para poder albergar algumas massas. Não, eles foram desenhar um perfil seletivo para acomodar o patrão de alguns. Agora, é preciso nós também percebermos quem é Ivan Mazanga. Ivan Mazanga é filho do Mazanga, quadro sênior da Renamo. No entanto, eu tenho dúvidas que ele tenha chegado àquele lugar por mérito. Primeiro, este é o primeiro ponto. Segundo ponto é que é preciso nós percebermos também que o Ivan Mazanga vai parar na Renamo, cai de paraquedas. É alguém que o pai esteve ao lado do saudoso Afonso Dhlakama muito tempo, chegou a ser porta-voz, ocupou lugares e depois passou para a Renamo, passou para a CNE, onde desempenha as funções até hoje. Só para lembrar ao povo moçambicano que na altura da votação, segundo as declarações do pai do Ivan Mazanga, entrou em coma justamente naquele dia que era para chegar à votação. Pode até ser verdade que depois melhorou, depois dos resultados terem sido proclamados. Isto é o que trazem-nos nós para o consumir como povo moçambicano. Pois. Verdade ou não, eu não sei, mas são fatos que pelo menos apresentam publicamente. Agora, o Ivan Mazanga, na qualidade, sendo filho de quem é, acho eu que não devia ter um comportamento diferente, porque aquela família, se calhar, tem uma linhagem. E o Ivan Mazanga não pode quebrar, de certa forma, esta linhagem familiar. Agora, a outra questão, do fundo, nós até poderemos, porque todos nós na vida temos fraquezas, isso é um fato, nós não podemos assumir que somos perfeitos, mas também não podemos hipotecar a nossa consciência, vir ao público, dar a entender que nós todos estamos enganados, eles é que estão certos, e pior que isso, não trazer evidências claras de que o caminho em que eles estão a optar é o caminho mais correto. É verdade que todos nós, no fundo, lutamos para o bem-estar, lutamos para melhor inserção social, mas também não podemos chamar o povo moçambicano, faça o termo, de idiotas, dando a entender que nós todos estamos enganados, eles é que estão corretos, porque sendo assim, eu não sei com quem a Renamo conta para poder acomodar essas pessoas que aparecem publicamente a ofender o povo moçambicano. Mas as 200 mil assinaturas que a Renamo conseguiu arrecadar só para submeter apenas 20, não acha que isso mostra que os jovens da Renamo estão com a Renamo? Porque assumimos que a boa parte destas pessoas que colheram essas assinaturas são jovens. Na sua opinião, não acha que isso revela de que os jovens estão com a Renamo? Mas é preciso nós percebermos que muita gente não conhece o eleitorado da Renamo. A Renamo, em regra geral, a Renamo é uma base social. Uma base social de pessoas que muitas das vezes não têm consciência, são manipuladas por um grupo de pessoas, à semelhança do Ivan Mazanga, que passa a vida a passar nas TVs a dizer essas barbaridades, faça o termo. No entanto, ao trazerem este elemento no lugar de 20 para 200 assinaturas, eles estão a assumir, vieram assinar a sentença de que parece que estão a fazer, como esteve a dizer, um jogo infantil. Aliás, é 1 de junho, acho que aproveitaram-se da ocasião para poder mostrar um quanto infantis eles são. No lugar de 20 mil assinaturas, estão a trazer 200 assinaturas, dando a entender que a Renamo é um partido robusto, a Renamo é um partido que não está tremido, e se nós formos analisar bem, a Renamo está no fim. A Renamo já começou a decretar o começo do seu fim, mas aliás, como também estamos a entrar para um mês da criança, pronto, se calhar era uma maneira de poder revelar-se a identidade deles, mas a verdade é que eles foram felizes. Não só isso mostra falta de maturidade, falta de liderança, uma crise excessiva de assessores, até porque no fundo, eu nem iria culpar muito o patrão deles, o Yusuf Momad, mas se calhar muitas das vezes o que acontece são os assessores
As pessoas que estão à sua volta não chamam a razão ou não devolvem a consciência a quem de direito. Portanto, vamos voltar para o Kevin Gerson, vamos assegurar. Só para terminar, as pessoas que estão à sua volta passam a vida a criar um mundo imaginário e o resultado é esse. Acabam elevando a categoria inexistente do Issoufou Momad, porque eu sou general, porque nós não estamos preocupados com esses títulos. Para nós isto, ser general hoje, nós respeitamos a guerra que fez em Moçambique, nós respeitamos, mas era um contexto. Hoje Moçambique evoluiu e cabe a ele evoluir. Estamos a mostrar claramente que são resistentes à mudança. Bem, Kevin, estamos a dizer que no contexto atual, dizia que o Gerson tem que se atualizar o perfil, geralmente dos líderes, dos candidatos que estão a ocorrer. Isto mesmo para colocarmos uma nova dinâmica, portanto, aos próprios partidos, tendo em conta de que hoje já não é só um período de guerra, há aqui, portanto, discussões diplomáticas que têm que se fazer. Então, a pergunta que ele coloca é entende que é importante, portanto, os líderes dos partidos terem, portanto, este lado democrático, este lado, aliás, acadêmico, para acomodar não só questões militares, mas também outras situações em que, eventualmente, hoje são desafios para o mundo em geral. Bom, de facto, é muito importante, dentro destas organizações políticas, deve existir um serviço de pensantes, pessoas que vão pensar naquilo que tem a ver com a atualização da própria sociedade para entender-se e ter um melhor entendimento sobre a realidade política, porque a política ela deve ser seguida de forma em que siga-se aquilo que seria um período de evolução. E, de facto, nós estamos numa sociedade de, vamos dizer, de um momento de mudança de gerações e é a exigência atual da nossa sociedade. E se essas organizações políticas ou algumas organizações políticas, ou em específico a Renamo, não consegue ter este olho para perceber que a sociedade moçambicana já não é aquela sociedade de 10, 20, 30 anos atrás, e que as exigências desta sociedade agora são num outro nível. Cada vez que passam os anos, o nível de intelectualidade deste povo vai subindo. Existem agora mais pessoas formadas com melhor, vamos dizer, capacidade de raciocínio e intelectual. Portanto, se este partido político não consegue ir de encontro a uma atualização sobre o momento atual social, certamente vai incorrer em erros de gêneros. Ou também pode ser uma situação de estar convicto que aquele lugar de segundo partido mais votado lhe é vitalício, coisa esta que não é verdade, porque já existem outras forças partidárias com mais força, que estão a vir com mais força e a trazerem políticas que são mais, vamos dizer, de apreciar e ouvi-las. E isto, de facto, tem a ver com não passar-se apenas de discursos apaixonantes, discursos políticos vazios, vamos dizer que incorrem até algum momento aquelas situações de sofistas, mas tem que ser discursos políticos com dados concretos e factos concretos que realmente tragam algum tipo de impacto social para trazer uma mudança no panorama político. Seja, o Partido ideia... Renamo não está a respeitar Sim. esses parâmetros todos. O Partido Renamo parece que não tem pessoas organizadas e com esta capacidade de leitura e por isso vão incorrendo neste erro. Mas, acima de todas essas coisas de técnica, nível intelectual, se é acadêmico, não é acadêmico, deixar claro que a política não é feita só por acadêmicos, sim, mas se nós temos aquilo que seria um conhecimento acadêmico, isso significa que provavelmente aspectos mais técnicos e científicos teremos melhor capazes para trazer algum tipo de resposta, mas seja, a política deve ser praticada antes de mais com pessoas que sejam pessoas conscientes, íntegras, honestas, e é de saber que a política não é uma atividade remuneratória, não é uma atividade para eu usar para servir-me, mas é uma atividade para que eu possa servir ao trem. E se nós usamos a política para não servir ao trem e servirmos a nós,
significa que nós não estamos a praticar a política para o fim último, que é o mais importante, que é o desenvolvimento e a estabilidade de um país. E só um indivíduo com veia patriota é que é capaz de ter esse entendimento. Agora, quando temos indivíduos com um pensamento contrário ao patriotismo e que vão incorrendo a situações que são essas que o Partido Renamo desrespeita por completo o povo moçambicano, debocha da cara do moçambicano, porque na diversidade das ideologias políticas é preciso perceber que existem pessoas que defendem aquilo que seria a ideologia política do Partido Renamo, mas uma ideologia política que seja honesta, que seja íntegra, e não uma ideologia política que versa sobre o estômago, sobre o tacho, sobre corrupção, sobre querer assentar-se no poder a todo custo, ao nível de até puxar mãe, pai, filhos, irmãos, para fazer parte de um sistema administrativo interno partidário. Isto é completamente vou pedir para segurar, banal. Kelvin, temos que olhar para outros... Olha, volto para si, Gerson. Kelvin, segundo o Kelvin, portanto, esta situação toda da Renamo, de estar a privilegiar aqui o estômago, pode até algum momento provocar ou até tirar este lugar que supostamente a Renamo pensa que é vitalício de segundo maior partido da oposição no país. Na sua opinião, acha que é possível que isto aconteça neste dia 9 de outubro? Isso está mais do que claro. A partir do momento que a Renamo teve o cuidado de reeleger, faço o termo, ao presidente Issoufou Mohamad, eles estavam cientes, estavam a assinar a sua sentença, porque já começaram, desde o Moloco até aqui, a assumir o começo do fim deles. Ou seja, hoje a sociedade moçambicana, sobretudo nas grandes cidades, tem o cuidado de analisar o trabalho que cada um vem fazendo. O atual presidente da Renamo, de 5 anos para cá, pelo menos durante o manifesto, eu não vi ele aparecer publicamente a contestar, a reclamar, a fazer nada. Simplesmente ele acomodou-se. Parece que ele está reformado, ou seja, ele vai para Renamo como segundo maior candidato para estar reformado e estar a viver do erário público. E o Estado acaba tendo comparticipação nisso. Por quê? Porque no lugar de andar a despende para o segundo mais votado, que é 5 milhões e 700. Eu fiz uma radiografia rápida com 5 milhões e 700. O Estado poderia, por exemplo, usar para melhorar os salários, dava para pagar pelo menos 172 magistrados da classe D, não podendo admitir novos magistrados, poderiam pelo menos duplicar o salário, poderiam melhorar também com este dinheiro a classe dos polícias, poderiam melhorar os seus salários, sabendo que o ordenado na função pública são 8 mil meticais. Quer dizer, o Estado poderia dar um destino bom ao imposto do povo moçambicano, respeitando o contribuinte ativo. Agora, o Estado também parece que tem alguma participação nisso. Eu queria aproveitar a ocasião para apelar a quem de direito para poder verificar esta anomalia. É verdade que o contexto em que foram criados estas posições era para acomodar certos interesses, mas hoje já não há interesses, também porque o país também não tem dinheiro para andar a gastar em brincadeiras. Dentre outras coisas que o Estado poderia limpar a dívida pública, eu queria que dessem prioridade a este fato, de modo a que pudessem também não olharem a política, porque parece que os partidos da oposição estão a lutar para chegar ao segundo mais votado. Então, isto também não é ético, porque nós queremos... Os partidos não estão a lutar para ter o primeiro lugar, mas sim para ter o segundo mais votado, para poder beneficiar-se desses valores. Mas achas mesmo conscientemente o Issoufou ele acha que vai chegar à presidência nesse país? Seria, no mínimo, acreditar em milagres inexistentes. Portanto, ele está a concorrer claramente para o segundo mais votado, enquanto os outros estão preocupados
em governar o país, ele está sozinho na corrida para chegar ao segundo mais votado. Isso é mais do que evidente. Até porque as próprias pessoas os assessores têm consciência disso. Aliás, se formos já fazer se o Estado for a fazer uma auditoria, vai perceber que muitos na Renamo, se calhar, posso estar enganado, também se beneficiam deste valor, seja esta, se calhar, a razão principal para que eles continuem a proteger o patrão deles, né? Passo o termo. Pois é. Kevin, volto para si. Vamos olhar agora para essa situação que Gerson nos traz. Este dado importante de o Estado estar a gastar, o Governo estar a gastar dinheiro apenas com partidos que já não enquadram, se não estamos no contexto em que na altura foram criados um contexto militar e que agora, portanto, estamos a olhar para a situação do país e que debate também com diversas situações em que o país precisa também de aliviar algumas coisas. Já acha que essas contas dos partidos poderá ser mais uma forma do Estado de ir buscar dinheiro para alimentar outras áreas que estão a precisar, na sua opinião? Bom, na minha opinião, era de se extinguir esse estatuto e essas regalias para o segundo líder mais votado, porque está-se a gastar muito dinheiro com brincalhões. Pessoas que vão comer dinheiro, pessoas que estão preocupadas com taxa, pessoas que não estão preocupadas no desenvolvimento e que simplesmente estão atentos naquilo que é um bolo. Este bolo, estes partidos políticos que têm demonstrado em algum momento, este da oposição principalmente, tem demonstrado por várias vezes que a intenção principal é o tacho. Isto significa que este tacho está a fazer um mal para estes partidos. Então, estas regalias devem ser cortadas, devem ser extinguidas para que possamos assim ter estes partidos a puxar por políticas que de facto sejam sérias, porque de facto sejam sérias, sejam políticas que de facto demonstrem preocupação em mudanças, preocupação em desenvolvimento, porque a maior preocupação aqui que se percebe é a luta por este bolo. Então, eu defendo que, na verdade, para uma contenção de custos, tendo em conta e enquadrando aquilo que seria o momento econômico do nosso país, o nosso país está a precisar de dinheiro, o nosso país está a precisar de fazer contenção de custos, maior equilíbrio na distribuição daquilo que seriam as receitas do Estado, significa que extinguir esses milhões e milhões de dólares que vão para a oposição e que esta oposição não é nada séria. Esta seria a minha visão. Tinha que se extinguir e simplesmente dar-se aqueles valores que chega o período eleitoral, que é o período que os partidos, no seu grosso modo, da oposição, têm aparecido para fazer política e antes de acontecerem, ou antes de chegar aquilo que seria um momento eleitoral, não faz-se sentir estes partidos políticos. Então, que tipo de política estes partidos vão atrás? Então, deixa bastante a desejar, porque parece que estes partidos vão atrás daquilo que seriam os movimentos políticos quando chega a época. Então, sem a época, não há política, não há ideias, não há projetos para trazer mudanças para o nosso país e simplesmente os projetos começam em cima de certos números que são apresentados. Desta vez, o orçamento do Estado tem X para os partidos políticos, este bolo que vão usar para as campanhas, muitos até nem usam, com agravante de outros que até nem sequer material de campanha alguns partidos conseguem comprar, conseguem fazer uma logística, porque em grosso modo acabam pegando neste valor e vão usando para comprar viaturas, para poder satisfazer aquilo que são os seus intentos pessoais. Então, eu defendo que para uma melhor contenção de custos tem de se extinguir estes números exorbitantes que vão parar a mão da oposição. Agora, se tivéssemos uma oposição que de fato é séria, sim, uma oposição com indivíduos íntegros, uma oposição com indivíduos honestos, uma oposição com indivíduos que carregam de verdade um espírito patriótico e um espírito engajado e centralizado naquilo que são as dificuldades do povo para serem resolvidas, para serem supridas. Se nós não tivermos
esses indivíduos e continuarmos a ter indivíduos que tapam os ouvidos, fazendo de contas que não ouvem a voz do povo, e indivíduos que tapam os olhos, fazendo de contas que não vê o sofrimento do povo, certamente que o que esses indivíduos merecem é que esses fundos sejam extinguidos. Não exista mais esse fundo para albergar o segundo maior candidato votado durante o período eleitoral. Não, Kevin, deixa agora voltar para o Gerson, temos apenas 2 minutos. Gerson, o mandatário, portanto, do Suf Momad, Geraldo Carvalho, disse, olha, que o Suf Momad vai trazer uma página diferente naquilo que é a sua governação do partido, e não só nessas presidenciais. Ele disse que o Suf Momad vai trazer uma nova página, até porque é um candidato jovem, aliás, com um pensamento jovem, e que poderá trazer outras realidades. A pergunta é, acredita que o Suf Momad poderá, depois do que aconteceu nas autarquias, ter pensado, ter trazido novas medidas, nova forma de pensamento e que eventualmente poderá trazer uma governação não só do partido, mas caso vença, portanto, as eleições diferentes para o nosso Moçambique? Bem, o Geraldo Carvalho é mais um de tantos inúteis que a Renamo tem, que vem ao público dizer coisas desagradáveis. Portanto, eu não sei onde é que ele foi fabricar este pensamento ofensivo moral dos moçambicanos. Ao assumir publicamente, aliás, é o segundo, porque o primeiro foi o deputado Chalawa, veio publicamente, sem vergonha, dizer ao povo moçambicano que os critérios para avaliação da juventude não é só a idade. O presidente Issoufou, na idade que tem, ele tem pensamentos jovens. Eu quando recebi aquela informação, eu fiquei assim perplexo durante alguns segundos para tentar imaginar se calhar não estavam a falar da mesma pessoa. E quando, afinal de contas, venho a descobrir que não, é o tal Issoufou Momad, o presidente da Renamo, que era referido naquele noticiário. Vem agora o Geraldo Carvalho, que também é uma pessoa sem direção, que vindo desses políticos nós podemos esperar tudo. A Renamo parece que tem prazer em ofender o povo moçambicano. Se formos a buscar um bocadinho o perfil de quem diz essas coisas, a semelhança do Carvalho, ele esteve na Renamo, saiu, foi para o MDM, do MDM não logrou os seus intentos, acabou voltando para a Renamo. Não estranho amanhã se os mesmos forem a Frelimo, porque se calhar essa gente, nós se calhar não estamos a perceber a eles. Eles estão à procura de emprego e usam a política para poder atingir os seus objetivos. Amanhã, depois vai para Frelimo, não podemos achar estranho. Aliás, eu já disse publicamente aqui, eu não iria me admirar um dia se encontrasse não só o presidente da Renamo a fazer campanha da Frelimo, mas também os membros sêniores da Renamo a fazerem campanha da Frelimo, com medo de perderem lugar na Renamo. Porque parece que o cenário publicamente está-nos a conduzir para este fim. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu também queria aproveitar a ocasião para pedir à Procuradoria-Geral da República para poder investigar certos partidos. Primeiro porque o que eles ganham nesses pleitos eleitorais vem do erário público. E sabemos que a Procuradoria é o guardião da legalidade. Aproveitar a pedir à doutora Buchile para investigar partidos como, por exemplo, o PIM, que só tem um membro na pessoa, que até publicamente, o membro e o cajado, o membro e a bengala, e aparecem publicamente a defenderem uma ideologia, até por ter ideias aproveitadas, mas eu queria saber de onde que eles vão buscar 10.000 assinaturas, se eles mesmos só são e únicos no partido. Não estariam a enganar o Estado moçambicano para poder usurpar, porque roubar hoje, faço o termo, não basta só ter. Nós estamos numa época em que existem pessoas inteligentes. Hoje não é o fato de o ladrão físico, hoje já não existe, está a existir menos. Existem pessoas inteligentes. Mas está a dizer que o PIM só tem um membro. Um membro e uma bengala. Sim, um membro e uma bengala, ou um membro e o cajado. Eu não conheço o outro membro do PIM.
sempre é o presidente, é membro, secretário-geral, é financeiro. Quer dizer, o PIM é o Jacob Sebino, ou o Jacob Sebino é o PIM. Eu não entendo, né? Depois tem a situação do Partido Ecologista. Também não conheço nenhum membro, pode existir. Ou seja, o ecologista está a falar do João Massango. Exatamente. Não existe. Também só tem um candidato, só tem um membro. Publicamente, eu não conheço outro candidato que se apresente ou se identifica com o partido. Não. São desses casos que a Procuradoria deveria investigar, fazer uma auditoria, para perceber de onde é que eles vão buscar 10.000 assinaturas para suportar as suas candidaturas. Então, é uma maneira que o Estado tem de reduzir o erário público, porque já está demais este assunto. Parece que a política está a virar negócio neste país. Pois bem, é hora de nos despedirmos. Portanto, aqui a realização já a fazer pressão ao Alcides Nuvunga, temos que ir embora e, portanto, quero já agradecer também aos convidados por, portanto, poderem estar aqui conosco, nos ajudar a analisar os diversos assuntos que marcam atualidades. Falo correto do ativista social Gerson da Silva, também ativista social o Kelvin, portanto, Vodrich, que tem estado sempre aqui a nos ajudar a analisar diversos assuntos que marcam a atualidade. Penso que ficou essencial. A realização ainda tem algum tempo, se tiver, portanto, aviso aqui ao Alcides Nuvunga para poder despedir-me. Acho que ainda posso dar um minuto para cada, para, portanto, despedir-se. Sim, Kevin, relativamente à situação que o Gerson trazia aqui sobre alguns partidos que só aparecem para, portanto, buscar os valores hierárquicos. Jeito de considerações finais em um minuto apenas. Bom, muitos destes partidos têm que ser retirados do panorama político nacional. Tem de ficar no nosso panorama político nacional partidos políticos que apresentem, vamos dizer, definições lá ou um perfil que demonstre que este partido está a trabalhar, este partido de facto tem membros e não partidos que em algum momento parecem fantasmas, aparecem, desaparecem e só aparecem no momento das eleições. Isto é bastante complicado porque acaba sobrepondo as contas do Estado. Então, aquele partido que demonstra que só tem um membro, de várias vezes e de forma renitente tem demonstrado que de facto não é uma máquina funcional e tem de haver aqui criação de algum tipo de perfil ou definição de que tipo de partido deve permanecer no nosso panorama político. Para não termos só números, temos 49 partidos, mas são partidos completamente desconhecidos. E conhecidos, no máximo, são 4, 5 partidos. Então, os partidos políticos têm de apresentar resultados. E os resultados são trabalho, perceber-se que tem uma composição. Temos já a correr. Gerson, também um minuto para si. Temos partidos recentes. Temos partidos recentes como do Venâncio Mondlane, que ainda não, de facto, mas já assumiu que consegue 100.000 assinaturas, mas está a dizer agora que há partidos que já estão há 10 anos, há 5 anos, que não conseguem, portanto, só conseguem ter um membro, portanto, acha que realmente não há necessidade de continuarmos a ter esses partidos? Isso está mais do que claro, porque no final das contas, quem que paga a conta desses inúteis, face ao termo, somos nós, o povo moçambicano. Me custa ver o meu imposto mal dirigido num contexto em que Moçambique estão com problemas de estradas, os professores estão a reclamar horas extras, os polícias trabalham mês sim, mês não, com salários, os juízes estão a fazer manifestações a recomendar, a pedir o aumento salarial por custo de vida. Portanto, eu ainda assistir o meu imposto a ser drenado para um grupo de inúteis, faço o termo. Então, eu sinto isso e queria aproveitar a ocasião, mais uma vez, para apelar à Procuradoria-Geral da República para verificar essas situações. Muitas das vezes, se calhar, os partidos políticos se escondem por detrás. Há muito dinheiro mal usado neste sentido. E agradecer o convite que a TV Sucesso me dá e lembrar aos jovens moçambicanos que nós devemos estar preocupados com o nosso país. Este país é nosso, nós somos moçambicanos, devemos dar a cara para apresentar sempre dentro dos limites da lei, com respeito à dignidade da pessoa humana, mas está fazendo críticas, mas também quando é para elogiar, nós não podemos deixar de parte esses atributos sociais. Pois bem.